eu saí de uma posição de vítima da sociedade para ser um cara que encontrou protagonismo por meio do trabalho. Do trabalho. Puta lição. E foi exatamente aí que eu percebi que a comunicação poderia ser a chave de transformação da minha vida, porque a minha mãe já tinha mapeado algumas características que apontavam um potencial para tal. Eu não acredito muito com esse dom que você nasce, sabe, Felipe? Eu acredito que você pode desenvolver. Você tinha uma aptidão. Eu tinha uma aptidão, mas isso foi fruto de resultados obtidos durante o tempo por meio da prática constante. Então, essa prática me destinou para essa carreira da comunicação, né? Então, eu percebi que a minha intuição falou comigo, eu fui confiante o suficiente no primeiro momento, porque eu entrava morrendo de medo no ar. Era difícil para um menino de 14 anos. Você era tímido, não? Nunca foi? Nunca fui. Nunca foi? Nunca fui, tímido não. Porque, querendo ou não, cara, pra você entrar numa rádio, com 14 anos, você tem que ter uma confiança altíssima também, cara. É porque eu não... Sabe aquela história de que você não tinha outro caminho? Você falou assim, cara... Vai ser esse. Tem que ser esse. É igual o jogador de futebol... Que sobe o que tá na quebrada, que joga porque a mãe é faxineira, o pai é carpinteiro, ou trabalha de funcionário público numa quebrada, e ele tem mais 8 bocas para alimentar dentro de casa, e o moleque tem talento para jogar, ele vai dar muito mais força, muito mais entrega do que o cara que tem uma vida feita, cara. Total. Eu não tô falando que eu sou jogador de futebol, que eu sou não é sobre isso, mas é sobre a necessidade e a vontade de transformação que eu sentia. Eu falei, eu não posso deixar. Então, pô, dá medo? Dá insegurança? Sim, mas vai assim mesmo. Bora. Tá tudo certo. E deu bom pra caramba. Quanto tempo você ficou apresentando? Eu fiquei apresentando esse programa até eu ir para estudar, porque eu passei numa faculdade de jornalismo. Então você ficou, cara, uns 3, 4 anos. Sim. Aí depois que eu saí para fazer a faculdade de jornalismo, olha como que é a ironia do destino. No meu primeiro dia de aula, eu passei em Londrina, eram só 20 alunos por turma. Primeiro dia de aula, aula de rádio. A professora falou assim, nós vamos ter uma aula prática. Todo mundo sai da sala de aula, vamos para um laboratório de rádio. Chegamos no laboratório de rádio, uma mesa de som lá. Todo o formato que eu conhecia. E ela falou assim, gente, todo mundo hoje vai se apresentar nesse microfone, eu vou mostrar para vocês como funciona uma mesa de som, uma estação de rádio assim, blá, 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 blá. Legal. Cadê o operador de som? Perguntou, né, o pessoal da faculdade. Ele faltou hoje, professora. Pessoal, infelizmente vamos voltar para a sala de aula, porque eu falei assim, professora, pois não, calouro, como é seu nome? Eu falei assim, Ivan, quantos anos você tem? 19. Eu falei, professor, se você quiser eu opero. Eu sou operador de som. Mas como assim? Eu falei assim, eu trabalhei, estou no rádio desde os 14 anos. Você tem uma puta experiência? Eu sentei lá e no primeiro dia de aula, quem deu aula fui eu, cara. Aula prática. Caraca. Eu liguei a mesa de som, mostrei como pegar... A professora pirou. A professora falou assim, cara, eu preciso te apresentar para o pessoal da Rádio Universidade FM, que é uma das FMs de Londrina, que fica aqui dentro do campus, inclusive do nosso campus. Você tem que conhecer o pessoal, eles estão precisando de um locutor. Você acredita que eu fui lá, fiz um concurso, passei e virei funcionário público da universidade como locutor da rádio? Que da hora, Durante cara. todo o período de faculdade, eu fui locutor da rádio. Então, do lado da minha sala de aula ficava a rádio. Caraca. Eu trabalhava de manhã e estudava à noite. E a pergunta que eu te faço, eu aprendi mais na prática de manhã ou à noite na sala de aula? Sem dúvida, né? Então, você entende qual foi a minha faculdade? Mas isso foi tudo fruto da adversidade inicial, você entende, Felipe? Que eu não me coloquei como vítima da situação. Exato. Mas eu fui tentar encontrar a solução naquilo que me competia, cara. Eu tinha que dar a minha parte. E aí a comunicação surgiu de uma forma mais fluida.